Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Vanusa Matos. Vim falar sobre a felicidade. É. Você é uma pessoa feliz? Você se sente feliz com, com a vida que você leva, com as situações que passamos nesse momento? Acredito que muitas pessoas hoje em dia estão se sentindo para baixo, estão se sentindo triste, acreditando que a felicidade não existe. E analisando toda essa situação, realmente o mundo hoje ele está passando por uma situação dolorosa para muitas pessoas. Acredito que muitas pessoas hoje estão se sentindo para baixo, estão se sentindo triste, estão se sentindo incapaz, estão se sentindo até mesmo inútil, né? E acredito que muitas pessoas precisou nesse momento se reinventar, precisou fazer algo que ela nunca imaginava ter que fazer, passar por momentos que nunca imaginava passar, né? A gente está vivendo um momento que precisamos olhar para dentro da gente e ver que realmente as coisas não tão fácil, mas elas não tão impossível, porque muitas pessoas, apesar de todas essas situações, muitas pessoas deram a volta por cima, muitas pessoas conseguiram até mesmo crescer muito mais do que se sentir assim. E as pessoas que estão assim acreditando que a vida acabou, vou falar uma história para você. Muitas vezes eu já passei por isso, passei. E olha que nem estava acontecendo tudo isso no mundo, né? Como a pandemia e tudo mais. Mas tem momento na vida da gente que é como se tivesse um vírus, né? Como se tivesse essa pandemia. Muitas coisas acabam acontecendo que você não espera, acaba acontecendo momentos frustrantes na vida da gente que faz com que a gente desanime realmente da vida. Acreditar que as coisas vão melhorar é para poucas pessoas, né? Que, que olhar lá na frente e mesmo passando por toda essa dificuldade, muitas pessoas elas se entristecem, se desanimam. Eu admiro as pessoas que, apesar de todas as situações, é feliz, tem seus problemas, lógico, né? Ninguém é tempo todo feliz, ninguém nem tem, não teria nem sentido isso. Mas eu vejo que tem pessoas que têm tão pouco e demonstram tanta felicidade, né? Por mais que lá dentro esteja, talvez seja a vida que bateu tanto nela que ela endureceu o sentimento e precisa manter as aparências para poder se manter vivo, se manter ali com mais tranquilidade. Eu acredito também um pouco nisso, porque não é fácil você também, apesar de toda a situação, apesar de toda a dificuldade, você assim se abater, se sentir para baixo, se sentir frustrado. Talvez a gente que passe por isso é porque as dificuldades não foram intensas como algumas pessoas. Mas apesar de, independente da sua situação, independente da sua maneira de viver, é difícil para qualquer situação, para qualquer pessoa, passar por dificuldade, passar por dores, né, que a gente não espera. E a vida é assim, a vida é de altos e baixos, senão não teria sentido. E às vezes a gente se arrepende de algo, de ter feito algo assim, de ter falado algo para alguém, se arrependemos de não ter feito, né? Se arrependemos de ter deixado
muitas coisas para fazer depois, sendo que poderia ter feito, e quando você passa o tempo você fala assim, nossa, se eu tivesse feito aquilo antes, se eu tivesse usado essa ideia que essa pessoa está fazendo, que é a mesma que a minha, eu acho que eu estaria em outro lugar, eu estaria em outra situação na minha vida. Então, analisando essa maneira de pensar, você deixa de ser feliz para o outro dia, você deixa de ser feliz para depois. Você é feliz nas coisas que você faz? Aquilo que você está fazendo hoje te deixa feliz? Então, é uma maneira de se olhar um pouquinho para dentro e pensar o que te deixa feliz para você estar realizando seus sonhos, realizando aquilo que você acredita. Teve momentos na minha vida que eu passei por dificuldade, passei por momentos difíceis e tive que me reinventar. Aliás, todo tempo eu acho que eu preciso me reinventar para valer a pena. Já fiz coisas erradas? Acho que todos nós já fizemos. Deixamos de fazer até, né? Acreditar que deixa para lá, vamos fazer amanhã talvez. E assim as coisas vai deixando de acontecer. E quando você faz coisas que talvez não deveria, ou passa por situações parecidas assim, que não deveria ter passado, temos que parar para pensar que não é tão ruim. Porque temos que levar isso como uma aprendizagem, como uma lição, para não errar de novo, né? Precisamos passar por momentos ruins da nossa vida e acreditar que aquilo ali é uma maneira de você ajudar outra pessoa. Porque você sabe o que você está falando quando você encontrar alguém que precise daquilo que você já passou, como você conseguiu superar, como você conseguiu lidar com aquela situação. Então é importante você prestar um pouquinho atenção, olhar um pouquinho lá para trás e observar qual foi a situação mais difícil que você passou e quando ela passou você percebeu que valeu a pena passar porque você aprendeu com aquilo, que com certeza se chegar esse momento você vai ver que é só uma fase e você vai conseguir superar, vai conseguir passar pelaquilo, olhar com mais leveza aquela situação, porque a vida da gente é como uma montanha russa. Um dia a gente está lá no alto, outro dia a gente está lá embaixo. E quando você está lá embaixo, você precisa lidar com isso. Você precisa lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, com os seus medos, com as suas angústias. Fazer com que aquilo que você aprendeu lá atrás, já saber o caminho, né? O caminho já está mais fácil. O que precisa você fazer para ter que subir novamente? O que você errou e o que você não errou para poder ter passado pelaquilo e ter alcançado. Eu acredito que a gente possa subir sempre, em todos os momentos. E isso depende de nós, isso depende da nossa vontade, isso depende de querer. E é através disso que eu falo para você. Não desistir dos seus sonhos, não desistir das suas vontades. Acreditar que você é capaz sim. Independente da sua situação, independente da sua maneira de pensar. Eu ouvi essa semana uma frase de que a gente tem umas fases na nossa vida, tipo, chega nos 20, chega nos 30, 40 e vai mudando de fase. E falaram uma coisa muito interessante, que quando a gente chega numa certa idade a gente não aprende mais nada, e isso é uma verdadeira mentira, né? Isso foi livro de científico, né? Estudado, pesquisado, que quando a gente nasce, a gente nasceu sem saber nada, a gente foi aprendendo.
E quando você deixa de buscar conhecimento, você para de conhecer as coisas, você para de aprender. E independente da fase que estamos vivendo e da sua idade, a partir do momento que você busca esse conhecimento, você aprende. Então não acredite que você nunca vai saber nada, não acredite, porque você já nasceu sem saber nada. Você só vai deixar de aprender se você parar de buscar o conhecimento. Então busque o seu conhecimento, busque aquilo que você tenha vontade de aprender e com certeza vai ser fácil de lidar com isso. Ai, eu escuto muito falar assim, ai, ela nunca aprendeu, né? Agora que vai aprender. Por que você acha que a pessoa não é capaz? Todo mundo é capaz de aprender algo. Tem pessoas que demoram um pouco mais, tem pessoas que aprendem de primeira. E é assim, exatamente assim que acontece. Às vezes não é nem que demore um pouco, mas é o interesse que ela tenha de aprender. A partir do momento que você tem interesse de aprender algo, fica mais fácil você aprender. Então, para você entender a sua felicidade está baseada em quê? Nos seus conhecimentos, no seu trabalho, na sua vida pessoal, no seu foco de algo assim. A sua felicidade espera pelo que de você? O que você busca para alcançar essa tal felicidade? Felicidade não é ter uma casa, né? Eu aprendi isso, ouvi muito esses dias sobre isso, por incrível que pareça, parecia que as pessoas sabiam o que eu queria ouvir e estavam me falando. Felicidade não é ter uma casa, felicidade não é comprar um carro novo, isso é metas. Porque a partir do momento que você alcança essas metas que você tanto deseja, você vai atrás de outra. E assim a vida vai acontecendo. A felicidade, ela está exatamente naquilo que você não busca, naquilo que você não espera, naquilo que você deixa passar. A felicidade, ela está no dia a dia. Porque quando você olha para trás e deixou de dar atenção, deixou de fazer algo, deixou de rir pela aquela piada engraçada ou aquela sem graça, aí você para